Gente, eu já tenho 6 visualizações. Vocês têm noção do que é isso? Minha mãe foi a primeira inscrita, lógico, né? E depois um restante aí. Muito legal. Em alguns minutos, tá? 6 visualizações, é isso aí. Vamos lá. Meu objetivo não é visualização, tá, gente? Sinceramente. Meu objetivo aqui é poder compartilhar meu conhecimento com vocês, tá? E fazer gracinhas, que eu adoro fazer gracinhas. Por isso que tem que ser divertido também, tá? Meu nome é Luciana do O, canal Geografia by do O. Vem comigo, vem. Então, continuaremos a aula 1, tá? Parte 2. Essa aula é sobre globalização, estrutura, desemprego estrutural, tá? A gente vai falar também de uma transformação na indústria e transformação no campo. É isso nossos temas de hoje, tá? Então vamos lá. A globalização a gente sabe, né, que é um evento muito recente, tá? Embora a globalização, se a gente pegar a palavra globalização, né, a gente vai entender que seria aí um relacionamento mais estreito do mundo, tá? Então a gente tem vários marcos da globalização. O primeiro marco foi a errou, claclete. Então, o início da globalização, sim, agora sim, foi quando houve aí as grandes navegações, né? Então a gente tem aí o primeiro marco da globalização foi o relacionamento entre colônia e metrópole. Depois a gente tem a industrialização, relacionamento também entre colônia e metrópole. Depois a gente tem a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial, e aí esse fluxo vai se intensificando, cada vez mais forte, os meios de transporte vão ficando, né, cada vez mais seguros, mais velozes. A gente também tem a parte de comunicação, que ela se torna instantânea, né? Então a gente tem aí esse fluxo muito intenso e a globalização está no dia de hoje. Por isso que a gente às vezes erroneamente fala, né, que a globalização é atual. Não, a globalização está lá desde 1500, quando houve as primeiras trocas comerciais, onde houve a primeira comercialização, onde houve aí as primeiras relações, tá, com países do mundo. Então a gente tem a globalização do jeitinho que é hoje, tá? A gente sabe que ela está muito informatizada, muito robotizada, e por isso a gente vai ter aí o que chamamos de desemprego estrutural. Sim, desemprego estrutural. Mas, professora, tem várias formas de desemprego? Sim, temos 4 formas de desemprego. Desemprego estrutural, conjuntural, ficcional e sazonal, tá? E são as 4 que a gente mais trabalha. Então a gente tem aí o desemprego estrutural. Se a gente for remeter logo a palavra, né, seria a estrutura de uma indústria, a estrutura de uma fábrica, ela é transformada, e por isso a gente não precisa mais daquele emprego, tá? E a gente poderia citar aí vários desempregos estruturais, né? O que a gente tem muito no Rio de Janeiro, no Brasil atualmente, são aquelas pessoas que a gente estava acostumado a ir lá e pagar o estacionamento do carro com uma pessoa no caixa e pum, cadê? Colocaram máquinas e mais máquinas, tá? E a gente está funcionando dessa forma. Então, ou seja, um emprego foi perdido, né? Um posto de trabalho. Mas não é uma pessoa, né? São várias pessoas que estão sendo aí excluídas desse meio aí, né? Dessa questão aí do emprego, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho esse desemprego estrutural, tá? A segunda parte seria o desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural, que não está aqui no nosso tópico, mas como eu estou falando de desemprego, eu vou falar dos 4, tá? O desemprego conjuntural seria em forma de conjunto, tá? Muitas pessoas vão embora, tá? E vão ser mandadas embora, tipo uma demissão com 800 pessoas mandadas embora, 200 pessoas mandadas embora, e normalmente o motivo dela é crise, tá? Não é uma reestruturação de tecnologia na empresa, mas sim crise, tá ok? O outro desemprego é o ficcional, tá? Que é um desemprego natural. Você não gosta daquele trabalhador, ele não está servindo para você, você manda ele embora e contrata outro no lugar dele, tá? Esse é o desemprego ficcional. Um outro tipo de desemprego também,
que nós temos é o desemprego sazonal, tá? Esse daí seria em relação à safra, com relação a período, tá? O trabalhador, na verdade, ele já é contratado por um determinado período para construir uma hidrelétrica, construir um prédio, para fazer a colheita da uva, tá? Então esse seria o desemprego sazonal. Muita gente trabalha assim, né? Os cortadores de cana, por exemplo, os boia-frias. Então, tudo isso. Então já relacionamos então globalização com desemprego estrutural. Globalização tem tudo a ver com desemprego estrutural, que teve aí uma reestruturação em um determinado posto de trabalho, tá? Então esse posto de trabalho ele é perdido porque a gente agora tem tecnologia. Então vamos agora para as transformações que aconteceram nas indústrias e no meio rural. As transformações nas indústrias, o que eu tenho de transformação na indústria? Tá? A indústria antes, ela queria se manter próxima onde tinha matéria-prima e mercado consumidor. Tá? Só que esse local onde tinha muita matéria-prima e mercado consumidor se torna muito caro, muito expansivo, tá? Muito custoso estar nesse local. E aí a gente tem um nome, né, de guerra fiscal, tá? Que em alguns livros não vai ser nem guerra fiscal, é guerra fiscal mesmo, isso mesmo. Guerra fiscal. Então ele vai ser aí uma guerra entre estados dentro de um próprio país, tá? Para poder atrair essas indústrias. Como a gente tem a comunicação, o meio de transporte, tudo mais rápido, e a gente não tem mais essa necessidade de estar no local onde está a matéria-prima, de estar onde tem as pessoas para consumir, porque os meios de transporte são rápidos, realmente, são bastante eficientes. Então a gente vai se localizar, né? Indústria, vai se localizar onde for melhor, tá? Onde for mais vantajoso. Porque, na verdade, o que eu tô querendo é o lucro, tá? O lucro é o negócio da indústria, né? Então, o que acontece? Eu tô... Deu um bug aqui. Então, eu tô falando pra ele... Voltando. Então, a gente estava falando que o lucro, né, é o principal objetivo da indústria, né? Então, aí nos Estados Unidos começa uma marcha para o oeste, né? Começa aí uns novos tecnopolos na Califórnia, concentração de indústria de alta tecnologia, tá? No Brasil a gente também tem tecnopolos, né, que é o Vale do Silício brasileiro, fica em Campinas, São José dos Campos e um outro eu esqueci o nome. Então a gente começa falando aí dessa guerra fiscal, né? Então dentro dessa guerra fiscal a gente tem aí a isenção de impostos, a gente também tem os avanços do meio de transporte e comunicação, a gente tem aí o estrangulamento, né, de algumas metrópoles. As metrópoles cresceram tanto que aí essas indústrias ficam inviáveis, né, se localizar nesse local, nesse espaço. A gente também tem um crescimento das cidades médias com uma grande mão de obra, né, uma mão de obra qualificada, não é uma mão de obra mais precária, né, vamos dizer assim. Surgimento de polos industriais planejados, né, a gente tem o caso da Zona Franca de Manaus, meio da floresta amazônica, mais de 200 indústrias, muitas indústrias, tá, na Zona Franca de Manaus, não sei quantos realmente, mas muitos polos de emprego, tá, isso foi uma área planejada, né, pelo governo, isenção de impostos, guerra fiscal e tudo mais, tá, atração de muitas indústrias. E outra também é a posição estratégica da região sul e nordeste, tá? Então a gente tem que lembrar que a região sul, ela tem uma posição estratégica, sim, porque ela está com os nossos principais parceiros econômicos do Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai, tá? E a gente também tem a questão do Nordeste, porque o Nordeste ele tem grandes portos, né? Portos de Pecém, esqueci vários nomes. Enfim, o Nordeste ele tem vários portos e é muito fácil a exportação, né? Para a Europa, para norte-americano, né? Estados Unidos e Canadá. Então aí fica bem mais fácil a exportação, tá? Por isso seria aí um grande fator locacional para as indústrias atualmente, ok? Entender então essa dinâmica, né? Que a indústria hoje não precisa mais se localizar onde está a população. A gente pode se localizar onde tiver mais vantagem locacional, tá? E por isso vai sair aí muita guerra fiscal.
ok? Vamos então agora para a evolução do espaço agrário. A evolução do espaço agrário, a gente sabe que o que marcou mais aí a evolução do espaço agrário foi a indústria. Quando surge a indústria, a gente tem uma mão de obra, né, que vai em direção à indústria, porque ao mesmo tempo em que surge a indústria, surgem também máquinas no campo. E nessa parte de surgir máquinas no campo, o que eu tenho? Eu tenho aí esse deslocamento de trabalhadores, que vão aí se tornar inúteis no campo agrícola, né, no espaço agrícola, e eles vão olhar e vão vislumbrar a questão da indústria como fornecedora de empregos, né, salvadora da pátria. Porém, esse meio aí a gente tem duas divisões, né, uma da industrialização clássica, que foram nos países que se industrializaram primeiro, há 200 anos atrás do Brasil, mais ou menos. E aí esses países que se industrializaram primeiro, eles sim tinham oferta de emprego para esses trabalhadores. E esses trabalhadores não ficaram marginalizados. Eles foram para a cidade sim e obtiveram aí emprego, tá? E a indústria então foi suprindo essa oferta aí, essa demanda de trabalhadores, essa demanda de empregos, ok? O problema foi que aconteceu nos países mais pobres. Os países mais pobres, de fraca industrialização que a gente chama de tardia, tá? No caso do Brasil, em 1930, começa aí a ter uma explosão de indústrias no Brasil, para depois até em 1950, tá? Então, o que eu tenho com isso? Eu tenho um grande prejuízo. Eu tenho um grande prejuízo porque eu tenho essas indústrias muito rápidas, tá? Elas vieram 200 anos depois do que aconteceu na Inglaterra, do que aconteceu na França. Então essas indústrias estão muito automatizadas e elas não necessitam mais de tantos trabalhadores. Mas ao mesmo tempo que chega a indústria no Brasil, ela também chega no campo as máquinas, tá? Chegam em sementes modificadas, chega aí a tal da Revolução Verde, tecnologia no campo, tá? Uma transformação muito grande, um modo de produzir muito mais rápido, mais produtivo, tá? Então a gente tem aí esses trabalhadores que vão ser expulsos do campo. Não tem mais emprego para eles, ok. Ponto. Eles vão então em direção às cidades, né, que estão sendo os atrativos deles. Só que as indústrias não têm emprego para eles. E aí a gente tem, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, cidades do nosso Brasil, que aí a gente tem uma grande concentração de pessoas moradoras de favelas, né, oriundas do Nordeste brasileiro, de outras regiões do Brasil, tá, por conta do êxodo rural, tá, ok? Isso aconteceu em 1960, 1970, a gente sabe também que o Nordeste agora tá muito melhor, né, gente? O Nordeste teve vários incentivos fiscais, incentivos de governo, incentivos de transformação na infraestrutura. A gente sabe também que o Nordeste hoje ele é um polo de turismo, tá? O que motiva aí o retorno dessas pessoas que vieram em 1960 e 70, tiveram aí um fracasso, tiveram um insucesso, né? Porque não conseguiram arrumar emprego, se localizar, viver bem, né, gente? Ter boas condições de vida, né? As pessoas viveram aí de forma precária, tá? Esquenta para meus bugs não, tá? Isso aqui já é normal mesmo. Então, essas pessoas hoje retornam para o Nordeste. Esse é o caso do Brasil, né? Então, falamos aí de globalização e desemprego estrutural. Falamos também das transformações espaciais das indústrias, que as indústrias antes se localizavam próximo ao centro consumidor, próximo à matéria-prima. Hoje não. Hoje ela vai ficar em qualquer lugar, contanto que ela tenha lucro, ok? E a gente também está falando do espaço agrário, né? O espaço agrário aí, ele passou por uma transformação, veio a Revolução Verde dizendo que acabaria com a fome do mundo, que todo mundo que comprasse o pacote da Revolução Verde, fertilizante, agrotóxicos, sementes modificadas, acabaria com a fome do mundo. Não acabou. Mas deixou muita gente desempregada. Fato. Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like. Tô adorando isso! Comenta, gente. Comenta e divulga o canal.